Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, eu tava olhando essa Phalaenopsis aqui, né? E como eu tenho recebido várias dúvidas em relação ao cultivo tanto das Phalaenopsis quanto das outras orquídeas, eu decidi fazer uma lista aqui com 10 coisas que vocês jamais devem fazer, tá bom? Com as suas orquídeas, e vou explicar o porquê que vocês não devem fazer, né? Esses itens que eu vou passar no vídeo de hoje, para que vocês tenham resultados igual esse aqui, tá vendo? Ó, uma planta saudável, bonita, bem hidratada e sempre florescendo. Então o vídeo de hoje vai ser bem legal aí para os iniciantes, para você que ainda não sabe, né, cultivar suas orquídeas, ou então já está começando a cultivar, mas tem uma plantinha ou outra que não vai para frente de jeito nenhum, né? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou passar aí para vocês as 10 coisas que vocês jamais devem fazer nas suas orquídeas. Bora pro tema de hoje. Então, gente, vamos começar aí, né? A primeira coisa que vocês jamais devem fazer é não deixa a sua orquídea em substrato muito velho. Essa é uma das principais dicas que vai determinar aí se você vai ter sucesso ou fracasso com o cultivo dessa planta, né? Em específico aí que você tenha e que esteja em um substrato muito antigo. Quando você ganha ou compra alguma orquídea e ela já vem plantada, se você não replantar rápido e não tirar aquele substrato antigo, porque o substrato, quando ele vai ficando velho, ele vai se tornando ácido, então ele acaba queimando as raízes, a planta vai perder raiz, vai desidratar, vai perder folhas, vai ficar nessa situação aqui, e se vocês não replantarem, ela pode acabar morrendo, tá? Porque a orquídea não gosta de substrato velho, elas não gostam de substrato que está entrando em decomposição. A partir do momento que um substrato entra em decomposição, ele acaba se tornando ácido, e isso vai queimar aí, principalmente as raízes das suas plantas, tá? Além, né, de manter a umidade demais. Então, para que você tenha plantas saudáveis e não passe por isso, né, por esse processo de ter que tentar salvar uma planta que já está quase morrendo, é bom que vocês replantem. Tá? Mesmo que esteja florido, mesmo que não esteja brotando, mesmo que não esteja saindo reizinhas novas, né? Replanta rápido para vocês não perderem. A mesma coisa que eu fiz, ó, com aqueles denfalls ali, tá vendo? Eu comprei eles chegaram aqui já plantados em substrato velho, corri, replantei, até filmei para vocês aqui o replante, e vocês podem ver, já tem um tempão e ainda tá mantendo a floração, entendeu? E se eu deixasse eles naquele substrato úmido demais e podre, ele ia começar a apodrecer as raízes e ia acabar perdendo a floração até mais rápido, né, do que está sendo agora depois que eu replantei. Então, primeira dica aí, não deixa a sua planta, né, sua orquídea em substratos muito velhos. Isso vale para quando você compra ela, né, e ela já vem em substrato antigo, e também quando você replanta e deixa ela muito tempo em um substrato, ele vai ficando velho. Então sempre mantenham aí, para as plantas que vocês cultivam, uma taxa de replante aí de mais ou menos de 3 em 3 anos, para vocês terem sucesso e não terem nenhum tipo de problema, tá? Número 2, que é uma coisa muito importante, nunca plante a sua orquídea epífita na terra. Gente, não planta, porque se você plantar uma orquídea que é de tronco, igual uma catleia, um denfal, um dendróbio, uma phalaenopsis, né? Essas plantas que são de tronco, se você coloca essas plantas na terra, vocês vão matar ela uma hora ou outra. No começo pode desenvolver, no começo pode florescer, no começo ela pode ficar até bonitinha, mas com o tempo ela vai acabar morrendo, tá? E eu tô aqui com duas coisas aqui, duas plantas, na verdade, para mostrar para vocês a diferença. Essa orquídea aqui, eu comprei ela, já corri, replantei, né? Plantei ela no carvão puro, replantei da maneira certa, tá? Se você não é acostumado a plantar no carvão e usa outro substrato, não tem problema, pode utilizar desde que não mantenha muita umidade, né? E assim, replantei ela rápido, tirei do substrato velho e plantei no substrato certo, que isso também é muito importante. Aqui tá o resultado, ó. Tá vendo? A planta florindo, a coisa mais linda. E aí chegou uma da mesma pra mim, plantada na terra. Olha como que tá a orquídea. Tá vendo? Então, se você plantar uma orquídea na terra, ela vai acabar ficando desse jeito aqui. Feia, murcha, desidratada, sem raiz, toda manchada e pode até acabar morrendo. Essa aqui eu fiz um replante nela a fim de tentar recuperar. Não sei se vai dar certo, porque a planta já estava bem debilitada, mas tá aí, ó.
Isso aqui é resultado de plantar uma orquídea na terra, sendo que a planta não é terrestre, tá bom? Então tomem cuidado com isso aí, respeitem sempre o hábito da sua planta aí. O terceiro passo, gente, é não deixe a sua orquídea só na sombra. A orquídea precisa de sol, viu? Quando a gente fala luminosidade, não é claridade do dia não, tá bom? Porque na claridade do dia você pode deixar uma planta na sombra o dia inteiro, né? Que se fosse isso, estaria tudo perfeito. Quando você deixa uma orquídea só na sombra, a planta ela não vai desenvolver muito bem, ela pode até crescer bulbos, crescer folhas, vai ficar com um verde muito escuro. Isso é um ponto aí para vocês identificarem se a sua planta precisa de mais ou menos sol. Se tiver um verde muito escuro, é porque ela está precisando de um pouquinho mais de sol. Então, ela vai ficar na sombra, ela vai ficando fraca, ela vai ficar mais suscetível ao ataque de pragas e doenças e não vai florescer de jeito nenhum. Então, a orquídea tem que pegar sol. Não pode ser sol pleno, não é pegar a planta e enfiar lá no meio do quintal, no sol quente o dia inteiro, 24 horas por dia, que não vai funcionar, vai queimar, entendeu? Então, tudo tem que ter um controle. Vocês podem ver aqui tem sombrite, né, que filtra aí um pouquinho da luz do sol. Porém, se vocês não tiverem, gente, um lençol branco que você coloca por cima já vai ajudar. Um TNT, vai em algum lugar aí, né, naquelas lojas de materiais escolares, enfim, compra aí um TNT, também vai funcionar, entendeu? Então são coisas bem simples que vocês vão estar fazendo aí para suas plantas desenvolverem, né, e evitar de perder as plantas, porque o bom quando a gente cultiva é a gente ver resultado, e para vocês terem resultado é só vocês seguirem isso aí que eu tô falando, tá? Passo 4. Isso, não deixa a sua orquídea sempre molhada. Gente, orquídea não é planta aquática. Orquídea não gosta de água demais. São plantas que se desenvolveram, eu falo isso aqui para vocês há muito tempo, várias vezes eu já falei e volto a repetir. São plantas que se desenvolveram por muito tempo, gente, para ficar sob as árvores, em um lugar onde exatamente não tem tanta umidade. Então, assim, tem bastante ventilação, elas pegam a umidade que elas precisam do ar e também quando chove, né? Na natureza que eu tô falando isso. E para você ter um cultivo bom aí no seu orquidário, aí na sua casa, você tem que se aproximar do ambiente natural. Então, a planta precisa de secar o substrato totalmente para assim você poder molhar novamente, tá? Evitem de ficar molhando demais as suas orquídeas. Quando você vê que secou o substrato, molhe de novo. Se ainda está úmido, não precisa, tá bom? Então, do mesmo jeito que vocês não podem deixar as suas orquídeas sempre molhadas, não pode deixar sem molhar também, né? E aí já vai para a quinta dica, não siga nenhuma tabela de regas, tá? Não existe uma tabela específica de como regar a sua orquídea, não tem isso. Cada região é uma região, cada clima é um clima, cada umidade é uma umidade diferente. Então, vai depender bastante, tá? A dica que eu tenho para vocês, que cada um, gente, desenvolve o jeito de molhar suas plantas, né? Então é o seguinte, uma dica aí para vocês estarem se adaptando nisso e tendo resultados, olha o substrato, quando você vê que secou, molha de novo. Aí você vê o tempo que levou para aquele substrato secar e aí, baseado naquele tempo, você vai molhando as suas plantas. Eu, por exemplo, de um dia para o outro seco o meu substrato, então eu sempre molho elas dia sim, dia não, porque elas precisam de ficar um tempinho sem umidade ali nas raízes, para as raízes poderem respirar, pegar uma ventilação e não apodrecer. Então, tomem cuidado com isso, não sigam tabela de regas, cada um vai desenvolver a sua rega, porque cada pessoa mora em um lugar diferente, que tem um clima diferente, e isso vai influenciar muito, né, nas regas aí que vocês vão fazer com as suas plantas. Vamos lá. Número 6. Não plante as suas orquídeas em vasos grandes demais. A orquídea não gosta de vaso grande. Muita gente compra uma orquídea, ela tá em um vasinho assim, ó. Comprei essa orquídea, ela tá aqui no vasinho, bonitinha. Aí eu vou tirar ela, vou replantar em um grandão para ela crescer mais. Vai dar certo? Não. Não vai, porque elas precisam de se fixar no local, elas precisam de enraizar, entendeu? E quando o vaso é muito grande, a planta vai gastar muita energia para tentar enraizar naquele substrato todo. E isso também vai atrasar aí um pouco o desenvolvimento dela. Então, para vocês terem um desenvolvimento rápido e bom, que nem eu tô tendo aqui, é não utilizar vaso muito grande, tá? Sempre um vaso do tamanho adequado, para que as raízes não fiquem apertadas demais e nem soltas demais, né? E aí vocês vão ter um bom resultado, tá? Número 7, nunca use todo tipo de adubo que você vê por aí, gente. Adubo não vai fazer a sua orquídea florir, ele simplesmente vai dar mais energia para a planta florescer melhor, mas o que vai fazer a planta florir é isso aqui, ó, sol.
Tá vendo? Luminosidade durante o dia é isso que vai causar a floração das suas plantas. Se não tiver sol, você pode colocar todos os adubos do planeta inteiro numa planta só, que você vai só matar ela, né? Ela não vai florescer de jeito nenhum. Então tomem cuidado, não fica misturando a adubação de fulano com a adubação de ciclano, entendeu? Então assim, uma pessoa aduba desse jeito, aí eu vou lá, pego, vou adubar daquele jeito. Mas aí eu vejo um outro vídeo, outra pessoa aduba assim, eu vou lá e vou fazer aquilo. Aí vocês vão juntando um monte de adubo diferente, um monte de adubação diferente nas plantas e vai dar excesso de nutriente, excesso de adubação, vai começar a queimar as pontas das folhas e a planta pode até acabar morrendo por conta de adubo demais. Então, no cultivo das orquídeas, menos é mais. Tomem cuidado com isso. Não mistura a tabela de adubação, não mistura os adubos que um usa com os adubos que o outro usa, entendeu? Escolha uma adubação, escolha, né, um tipo de tabela de adubação específica e siga aquilo por muito tempo, porque não vai mostrar resultado em uma semana, em um mês, entendeu? Vai levar um tempo para você ver resultado, né? E igual eu falei, o adubo ele é importante e ele é bom sim para ajudar no desenvolvimento, para fazer a planta ficar mais forte, para dar os nutrientes que elas precisam, mas para florir tem que ser sol. Por isso que muita gente, tem gente assim que, eu tenho, lá na minha avó ela tem plantas, né, e tá lá na árvore, floresce, ninguém aduba. Por quê? Porque para florir basta o sol, precisa do sol e de molhar ela que ela vai florir. Agora, para a planta ficar forte, saudável e mais resistente a pragas e doenças, a adubação é importante, tá? Vamos lá, deixa eu ver, número 8, não deixe a sua planta florir se ela estiver debilitada. Gente, isso vai principalmente nas phalaenopsis. Um exemplo, eu tô com essa planta aqui. Vocês podem ver que ela tá linda, tá perfeita, o crescimento, o enraizamento, o desenvolvimento, e ela tá florindo. Então essa planta tá ótima, não tem problema. Se ela começar a emitir haste floral para tudo quanto é lado aqui, enquanto ela estiver bonita assim, não tem problema, não tem com que se preocupar. Agora, a partir do momento que eu tenho uma planta nessa situação aqui, né? Vamos supor, essa plantinha aqui, que eu tô tentando recuperar ela, que veio na terra pura, começa a desenvolver aí uma haste floral. O que que eu faço? Eu vou cortar a haste e não vou deixar ela florir, porque naquela haste que ela vai estar desenvolvendo, ela vai usar toda a energia, toda a vida que ela tem para dar, né, prosseguimento para o desenvolvimento daquela haste. Então tomem cuidado, tá? Principalmente nas phalaenopsis. Quando elas estão debilitadas, quando elas estão muito feias, quando elas estão assim, tendo certeza que vai morrer, elas vão gastar o resto da energia, não vai ser para enraizar nem para brotar, vai ser para emitir uma floração, né, com o fim daquela floração criar cápsulas de semente e ela poder aí perpetuar a espécie dela. Mas enfim, tomem cuidado, se a planta está feia, debilitada, desidratada, sem raiz, não deixa florir, porque isso só vai debilitar mais e acabar matando ela. Vamos ver, número 9, já estamos acabando. Número 9, nunca use nenhum produto químico com o sol quente. A adubação vai queimar suas plantas, ou então fungicida, acaricida, inseticida, tudo isso vai queimar suas plantas se você usar com sol quente, entendeu? Então sempre que vocês forem utilizar esses produtos, não precisa ter medo, colocando na quantidade certa, não vai queimar, não vai matar, não vai acontecer nada, vai trazer benefício para a planta, só que tem que ter o momento certo do dia. Eu gosto à tardezinha, quando o sol está se pondo, eu vou lá, uso, né, os adubos aí, ou então quando uma planta está precisando de um fungicida, eu jogo o fungicida na planta, mas sempre no momento mais fresco do dia. Eu gosto à tarde porque ela vai passar a noite toda no fresquinho e aí no outro dia o sol vai esquentar, mas não vai ter nenhum tipo de problema. Então tomem cuidado, a maioria das pessoas perdem plantas, as suas plantas ficam com queimaduras nas folhas, né, por conta disso, né? Então assim, é um conjunto, utilizar na hora certa e na quantidade certa também, tá? Porque não vai adiantar você usar à noite e colocar 10 vezes mais, né, o indicado daquele produto, né? Então tem que ser na quantidade certa, que é indicada pelo fabricante, para vocês terem um melhor resultado, né? E nos momentos mais frescos para não ter problema. E número 10, o último aí, a última dica é não fique trocando a sua planta toda hora de lugar, gente. Coloca a orquídea num lugar que você acha que está o certo para ela e deixa ela ali por, no mínimo, pelo menos uns 6 meses, tá? Porque a planta, ela vai primeiro se adaptar no ambiente, ela vai primeiro, né, ir se acostumando com aquilo ali para depois ela começar a mostrar um resultado. Então muita gente às vezes pega uma planta,
que tá feinha, que tá debilitada. Um exemplo é essa aqui. Ah, já tem uma semana que eu plantei, eu coloquei ali, não deu certo. Eu vou tirar, vou colocar aqui. Eu vou tirar depois e vou colocar lá. E aí vai mudando a planta de lugar, e aí a cada lugar que a pessoa coloca, a planta vai se adaptar novamente e vai gastar energia com isso e vai demorar para ter resultado, né? Não só plantas debilitadas, como plantas saudáveis e bonitas também. Elas se acostumam com o lugar que elas estão, entendeu? Desde que o lugar esteja com a luminosidade correta, uma umidade boa, tá perfeito, deixa ali que ela vai desenvolver. Se depois de 6 meses, um ano, ela não foi para frente nada, só ficou daquele jeito, aí você pode mudar a troca, vai procurando os lugares aí com o tempo, né? Até achar um cantinho aí que ela vai gostar e que ela vai conseguir se desenvolver. Mas evitem de ficar mudando toda semana as plantas de lugar, porque isso, mesmo que a gente acha que não é nada, né? Para elas pode fazer uma grande diferença. Mas enfim, o vídeo de hoje era esse, né? Queria passar aí essas 10 coisas para vocês não fazerem de jeito nenhum, porque isso vai atrapalhar no cultivo de vocês e vai atrapalhar aí, né? E impedir de vocês terem resultados bons e sempre florações aí com as suas plantas. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal para mais dicas, tá bom? Ativa o sininho de notificação. Um beijão para todos. Fica todo mundo com Deus. E amanhã tô aqui de novo, tá? Tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá?